A personagem Luna apareceu na novela Fuzue, usando o modelo de um vestido lindo de crochê igual a esse daqui. Então, eu recebi uma enxurrada de mensagens me pedindo para trazer o passo a passo. Estou trazendo o passo a passo dele aqui hoje para vocês. Esse daqui é tamanho P e no decorrer do vídeo eu te mostro como fazer o seu do tamanho P ao tamanho GG. Essa parte aqui do quadril ficou medindo 44 centímetros. Daqui até aqui ficou medindo 21 centímetros. Daqui até aqui ficou medindo 38 centímetros. A cintura ficou medindo 34 centímetros. E essa região do busto aqui ficou medindo 40 centímetros. E a alça dobrada ficou medindo 18 centímetros. Espero muito que você goste da aula e mãos à obra. Essa peça que nós vamos montar juntas é tamanho P. Se você quiser fazer o tamanho M, você repete a última carreira uma vez. Se você quiser fazer o tamanho G, você repete a última carreira 2 vezes. E se você quiser fazer o tamanho GG, você repete essa última carreira 3 vezes. Eu espero que goste e vamos ao passo a passo. Para fazer essa peça, nós vamos iniciar fazendo 2 círculos iguais a esse daqui. Esse daqui tá medindo 36 centímetros no diâmetro. Observa que ele não fica um círculo perfeito, ele tem essas ondulações aqui. Não se assuste quando a sua peça começar a ficar desse jeito, isso daqui é perfeitamente normal, porque quando a gente dobrar essa peça, ele precisa ter essa curvatura aqui, porque essa daqui é a região da cintura. Então, essas ondulações aqui, elas são propositais para poder favorecer esse modelo de vestido. Eu já tenho esse círculo pronto aqui e agora eu vou fazer o segundo junto com vocês. Eu vou tecer essa peça com linha charme e agulha para crochê número 2,5. Eu vou iniciar fazendo o anel mágico. Feito o anel mágico, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas equivalem a um ponto alto, eu laço o fio, volto aqui dentro e faço um total de 16 pontos altos. Então, já tenho 1, 2, sigo fazendo pontos altos aqui, até que eu fique com um total de 16 pontos altos. Feitos os 16 pontos altos, eu puxo essa ponta aqui do centro do anel mágico, insiro a minha agulha no topo desse primeiro ponto aqui, contando a primeira correntinha, a segunda. Na terceira, eu insiro a minha agulha e faço aqui um ponto baixíssimo. Finalizei a primeira carreira. Agora, vou iniciar a segunda. Eu faço 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Volto aqui nesse mesmo pontinho e faço mais um ponto alto, ficando com 2 pontos altos aqui. Aqui nesse próximo ponto, eu insiro a minha agulha e faço 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. No próximo ponto, eu faço 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. No próximo ponto, eu faço novamente 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Vai ficando desse jeito e eu circulo essa parte toda com 2 pontos altos dentro de cada ponto de base até chegar aqui. Finalizei a carreira com 32 pontos altos. Agora, venho no topo desse ponto aqui, conto a primeira correntinha, a segunda, insiro a minha agulha na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, vamos iniciar a terceira carreira. Para iniciar a terceira carreira, eu faço 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, laço o fio. Aqui no próximo ponto, eu insiro a minha agulha e faço um ponto alto. Fiquei com um ponto alto em cada ponto de base. Agora, faço 2 correntinhas, laço o fio na agulha. Aqui no próximo ponto, eu faço um ponto alto. No ponto seguinte, eu faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas. Aqui no ponto seguinte, eu faço um ponto alto. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. 2 correntinhas. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. E no ponto seguinte, eu faço um ponto alto. 2 correntinhas. Vai ficando desse jeito e eu sigo fazendo os pontos exatamente assim até chegar aqui no final. E para fazer o fechamento, eu vou laçar o fio, conto aqui nesse ponto a primeira correntinha, a segunda, na terceira correntinha eu insiro a minha agulha e faço aqui um ponto alto.
Esse ponto alto que faço aqui, ele equivale às 2 correntinhas de intervalo que eu tenho entre os pontos altos. E eu faço assim porque eu já fico com o início da carreira exatamente aqui, onde eu já vou iniciar a minha próxima carreira. Agora, eu insiro a minha agulha aqui, faço um ponto baixo, faço uma correntinha. Eu laço o fio, volto aqui dentro e faço mais 2 pontos altos. Ficando com um bloco de 3 pontos altos, todos aqui dentro do mesmo espaço. Faço 2 correntinhas. Aqui no próximo espaço, eu faço um bloco de 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação. Aqui no próximo espaço, eu faço mais um bloco de 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação, um bloco de 3 pontos altos aqui nesse próximo espaço. E eu vou seguir fazendo exatamente desse jeito aqui nessa quarta carreira, contorno essa volta toda até chegar aqui. Finalizando aqui a quarta carreira, fiquei com 16 blocos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Agora, para fazer o fechamento da carreira, eu vou laçar o fio, venho direto nesse primeiro ponto aqui, insiro a minha agulha no topo dele e faço aqui um ponto alto. Finalizo a quarta carreira dessa forma. Agora, eu vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, insiro a minha agulha aqui dentro do mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Iniciei essa quinta carreira aqui com 2 pontos altos, agora eu laço o fio, venho direto aqui nesse espaço e faço 2 pontos altos. 2 correntinhas de separação. Aqui no mesmo espaço eu faço 2 pontos altos. Ficando com um leque aqui. Laço o fio na agulha, venho direto nesse próximo espaço aqui e faço 2 pontos altos. 2 correntinhas e 2 pontos altos aqui dentro do mesmo espaço, formando mais um leque. Laço o fio, aqui no próximo espaço eu faço novamente 2 pontos altos, 2 correntinhas de separação e mais 2 pontos altos aqui dentro do mesmo espaço, formando mais um leque. Aqui no próximo espaço eu faço mais um leque novamente. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Vai ficando desse jeito e eu vou seguir contornando essa quinta carreira exatamente assim até chegar aqui. Chegando aqui no final da quinta carreira, eu fiz aqui o meu último leque e agora eu vou completar esse leque que eu iniciei aqui. Eu venho direto aqui dentro e faço um ponto alto, faço mais um ponto alto, laço o fio, venho no topo desse ponto aqui, insiro a minha agulha e faço um ponto alto. Esse ponto alto que faço aqui, ele equivale às correntinhas de separação no topo do leque. Finalizei aqui a quinta carreira. E agora, eu vou fazer a troca de fio e eu vou mostrar pra você a forma que eu acho mais simples e fácil de fazer a emenda aqui do fio. Eu vou tirar a minha agulha aqui, ponho o meu dedo aqui e corto o fio exatamente aqui, deixando sobrar apenas a altura de um dedo. Agora, eu vou desmanchar esse último ponto. Para fazer a emenda do fio, eu ponho essa ponta aqui, pego essa ponta e ponho assim, formando esse X. Agora, é muito simples fazer o nó. Eu pego essa ponta e passo pra cá, pego esse fio e passo pra lá. Fica desse jeito aqui. Agora, eu só pego as 2 pontas. Olha, fica desse jeito. Eu faço um nó aqui. Esse tanto que sobra aqui é exatamente aquela pontinha de dedo que eu deixei quando cortei o fio. Agora, eu venho aqui e corto as 2 pontas bem rente ao nó. O fio já tá emendado, fica essa emenda bem visível, quase imperceptível e fica super firme, não quebra de jeito nenhum. Agora, eu vou fazer aquele último ponto que desmanchei. Eu venho no topo desse ponto aqui, puxo essa laçadinha. E agora, quando eu puxar a última laçada desse ponto, eu já vou puxar a laçada com a nova cor que eu vou trabalhar. Olha como que dá certo, fica perfeito esse tipo de nó. Agora, eu vou iniciar a sexta carreira. Venho direto aqui nesse espaço e faço um ponto baixo. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas, direto nesse espaço aqui e faço
um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. No topo desse leque, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Nesse espaço aqui, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. No topo desse leque aqui, eu faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Aqui nesse espaço, eu faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Nesse leque aqui, eu faço um ponto baixo. Vai ficando desse jeito e eu vou seguir fazendo exatamente assim até contornar toda essa parte e chegar aqui no final dessa daqui, que é a sexta carreira. Chegando aqui no finalzinho da sexta carreira, eu fiz aqui meu ponto baixo nesse espaço. Agora, eu vou fazer uma correntinha apenas, laço o fio, venho direto nesse primeiro ponto baixo que fiz aqui e faço um ponto alto. Esse ponto alto com essa correntinha que faço aqui equivalem às 4 correntinhas que faço aqui nas argolinhas. E eu preciso finalizar essa sexta carreira com 32 argolinhas compostas por essas 4 correntinhas aqui. Agora, eu vou iniciar a sétima carreira. Para iniciar a sétima carreira, eu insiro a agulha aqui, laço o fio e trago. Agora, eu posso fazer uma ou duas correntinhas, como você achar melhor para a altura do seu ponto alto. Eu vou fazer uma correntinha, laço o fio, volto aqui e faço um ponto alto, 2 pontos altos. Fiquei aqui com um total de 3 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntinhas, laço o fio. Aqui nessa próxima argolinha, eu faço mais um bloco de 3 pontos altos. O início dessa sétima carreira fica desse jeito aqui. Faço novamente 2 correntinhas, venho direto nessa argolinha que fiz aqui de 4 correntinhas e faço mais um bloco de 3 pontos altos. 2 correntinhas. Aqui nessa próxima argolinha, eu faço novamente um bloco de 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação. E eu vou seguir fazendo exatamente assim até contornar toda essa sétima carreira e chegar aqui. Chegando aqui no final da sétima carreira, e eu fico com 32 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Agora, eu vou fazer o fechamento dessa carreira, e para fazer o fechamento, eu fiz aqui esse bloco de 3 pontos altos, não faço nenhuma correntinha, laço o fio, venho nesse ponto aqui, conto a primeira correntinha, a segunda, na terceira correntinha, eu vou inserir a minha agulha e eu vou fazer aqui um ponto alto. Esse ponto alto que faço, ele equivale a essas correntinhas que faço aqui, e eu já fico aqui com a minha agulha na direção do ponto onde eu vou iniciar a próxima carreira. Agora, eu vou cortar o fio. Eu vou usar esse verde claro aqui e vou fazer a troca de cor da mesma forma que fiz quando troquei a cor aqui. Já fiz a troca de cor e agora eu vou dar início à oitava carreira. Eu vou inserir a minha agulha aqui, faço um ponto baixo. Agora, você faz uma ou duas correntinhas para dar altura no seu ponto alto. Eu vou fazer aqui uma correntinha, esse ponto baixo com essa correntinha equivale a um ponto alto. Eu laço o fio, volto aqui dentro e faço mais um ponto alto. Agora, eu laço o fio na agulha, venho direto dentro desse espaço aqui e vou fazer um leque, fazendo 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos dentro desse espaço aqui. Agora, laço o fio, aqui nesse próximo espaço de 2 correntinhas, eu faço novamente 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, todos aqui dentro do mesmo espaço, fazendo mais um leque. Laço o fio, aqui no próximo espaço, eu faço mais um leque com 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos novamente. Essa oitava carreira vai ficando desse jeito, e eu vou contornar essa parte toda até chegar aqui, fazendo os pontos exatamente desse jeito aqui. Chegando aqui no final da oitava carreira, eu fiz aqui esse último leque, não faço nenhuma correntinha, laço o fio, venho direto aqui onde eu fiz esses 2 pontos altos, e eu vou completar um leque aqui. Eu faço 2 pontos altos, agora venho direto nesse primeiro ponto aqui, insiro a minha agulha no topo dele e faço aqui um ponto alto. Eu completei um leque aqui, fiz o fechamento da carreira. Eu preciso ficar aqui nessa oitava carreira com 32 leques nessa circunferência toda. Agora, eu vou cortar o fio. E eu vou fazer a emenda da próxima cor, e a próxima cor vai ser esse azul lindo aqui.
Já fiz aqui a emenda e agora nós vamos iniciar a nona carreira. Para fazer a nona carreira, eu faço aqui 1, 2, 3 correntinhas, laço o fio, volto aqui dentro, faço mais um ponto alto. Agora eu faço uma correntinha, aqui nesse espaço eu faço 2 pontos altos. Faço uma correntinha, aqui no topo desse leque eu faço 2 pontos altos. Uma correntinha, aqui nesse espaço eu faço 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, no topo desse leque eu faço 2 pontos altos, uma correntinha de separação, 2 pontos altos aqui nesse espaço, uma correntinha de separação, 2 pontos altos aqui nesse leque, uma correntinha de separação, 2 pontos altos aqui nesse espaço, uma correntinha de separação, 2 pontos altos aqui no topo desse leque. Uma correntinha de separação. Essa nona carreira vai ficando desse jeito aqui, e eu vou seguir fazendo exatamente assim, até contornar ela toda e chegar aqui. Tô finalizando aqui essa nona carreira, e para fazer o fechamento dessa carreira, eu laço o fio na agulha. Agora, venho no topo desse ponto aqui, insiro a minha agulha e faço aqui um ponto alto. Desse jeito aqui. Agora, eu vou cortar o fio e vou fazer a troca de cor da mesma forma que fiz nas carreiras anteriores. E agora, eu vou iniciar a 10ª carreira. Vou inserir a minha agulha aqui, faço um ponto baixo, agora faço 2 correntinhas. Esse ponto baixo com essas 2 correntinhas equivalem a um ponto alto. Eu insiro a minha agulha aqui, faço um ponto alto. Agora, faço uma correntinha, fiquei com um bloco de 2 pontos altos aqui, insiro a minha agulha aqui, faço 2 pontos altos. Uma correntinha, 2 pontos altos aqui nesse espaço. Uma correntinha, 2 pontos altos aqui. Uma correntinha, 2 pontos altos aqui nesse espaço. E eu vou seguir fazendo essa 10ª carreira exatamente do jeito que fiz essa nona carreira aqui. Finalizando aqui a 10ª carreira, e para finalizar, eu vou fazer um ponto alto no topo desse primeiro ponto aqui. Agora, eu vou fazer aqui a troca de cor. Eu vou voltar a trabalhar com essa cor aqui. Agora, eu vou iniciar aqui a 11ª carreira, e para fazer essa carreira, eu insiro a agulha aqui, faço um ponto baixo, 2 correntinhas. Esse ponto baixo com essas 2 correntinhas equivalem a um ponto alto. Eu laço o fio na agulha, volto aqui dentro do mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos, ficando com um bloco de 4 pontos altos. Agora, eu laço o fio na agulha, conto aqui o primeiro ponto alto depois desse bloco, o segundo, o terceiro. Quando acaba o terceiro, eu faço mais um bloco de 4 pontos altos. Laço o fio na agulha, conto novamente um ponto, 2, 3 e faço um bloco de 4 pontos altos. Laço o fio na agulha, conto um ponto alto, 2, 3 e faço mais um bloco de 4 pontos altos. Novamente, laço o fio na agulha, conto um ponto alto, 2, 3 e aqui eu faço mais um bloco de 4 pontos altos. Essa 11ª carreira vai ficando desse jeito, e eu sigo fazendo os pontos exatamente assim, até contornar essa volta toda e chegar aqui. Chegando aqui ao final da 11ª carreira, eu não tenho aqui 3 pontos altos para eu pular como eu tinha aqui, não tem problema. Eu fico apenas com 2 pontos altos nesse espaço, e em todos os espaços eu fico com uma diferença de 3 pontos altos. Agora, eu laço o fio na agulha e vou fazer o fechamento dessa carreira, fazendo um ponto alto no topo desse ponto aqui. Agora, eu tiro aqui a laçada da agulha e eu vou fazer a troca da cor, voltando a trabalhar com essa cor aqui. Já fiz aqui a troca de cor e agora eu vou iniciar a 12ª carreira. Insiro a minha agulha aqui, faço um ponto baixo, agora faço 2 correntinhas. Esse ponto baixo com essa correntinha equivalem a um ponto alto, eu laço o fio, volto aqui dentro e faço mais 3 pontos altos, ficando com um bloco de 4 pontos altos aqui. Laço o fio, aqui nesse espaço eu faço um bloco de 4 pontos altos.
Laço novamente o fio na agulha, aqui nesse espaço, eu faço um bloco de 4 pontos altos. Aqui no próximo espaço, eu faço mais um bloco de 4 pontos altos. E eu vou contornar essa 12ª carreira toda, fazendo os pontos exatamente desse jeito. Observa que aqui na 12ª carreira, eu repito a 11ª carreira. Finalizando aqui essa carreira, e para fazer o fechamento, eu insiro a minha agulha no topo desse ponto aqui e faço um ponto baixo. Agora, eu vou cortar o fio e vou fazer a troca de cor aqui. Eu vou voltar a trabalhar com esse tom de azul. Já fiz aqui a troca de cores e agora eu vou iniciar a 13ª carreira. Insiro a minha agulha aqui e faço um ponto baixo. Agora, faço 2 correntinhas, laço o fio, volto aqui dentro e faço um ponto alto. Iniciei aqui com esse bloco de 2 pontos altos. Agora, eu laço o fio, venho direto nesse espaço aqui e faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, fazendo um leque aqui, desse jeito. Agora, laço o fio, venho direto aqui e faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Laço o fio sem fazer correntinha nenhuma, venho direto nesse espaço aqui e faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Aqui no próximo espaço, eu faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E eu sigo fazendo essa 13ª carreira toda desse jeito aqui. Finalizando aqui a 13ª carreira, e para finalizar, eu laço o fio, venho aqui dentro e vou completar um leque aqui. Faço 2 pontos altos. Agora, laço o fio e aqui no topo desse ponto, eu insiro a minha agulha e faço um ponto alto. Finalizei esse leque aqui, e agora eu vou fazer a troca de cor, vou voltar a trabalhar com essa cor aqui. Já fiz aqui a troca de cor, e agora eu vou dar início à 14ª carreira. Vou inserir a minha agulha aqui, faço um ponto baixo, faço 2 correntinhas. Agora, eu venho aqui nesse espaço e faço aqui um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Laço o fio na agulha, aqui nesse espaço, no topo desse leque, eu faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Observa que eu fiz um ponto V aqui, um ponto V aqui. Laço o fio e aqui eu vou fazer outro ponto V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Laço o fio na agulha, aqui no topo desse leque eu faço um ponto V com um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Laço o fio na agulha, aqui nesse espaço eu faço novamente um ponto V, fazendo um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E essa 14ª carreira é feita toda assim. Eu vou contornar a volta toda até chegar aqui novamente. Finalizando aqui a 14ª carreira, e para fazer o fechamento aqui, eu vou fazer um ponto V aqui. Eu tenho esse ponto alto aqui, insiro a minha agulha no mesmo espaço e faço um ponto alto. Agora, no topo desse ponto aqui, eu insiro a minha agulha e faço um ponto baixo. Observa que eu criei um ponto V aqui, finalizando essa carreira. Agora, eu vou fazer a troca do fio, eu vou voltar a trabalhar com esse tom de verde aqui. Eu fiz aqui a troca de cor e agora eu vou dar início à 15ª carreira. Eu insiro a minha agulha aqui dentro e faço um ponto baixo. Agora, faço 2 correntinhas. Essas 2 correntinhas com esse ponto equivalem a um ponto alto. Eu laço o fio, venho direto aqui dentro desse espaço e um ponto alto. Agora, faço 3 correntinhas, volto aqui dentro e faço um ponto alto. Laço o fio, aqui nesse espaço eu faço apenas um ponto alto. Laço o fio, aqui nesse ponto V eu faço um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. Aqui nesse próximo V eu faço um ponto alto. Nesse V seguinte aqui eu faço um V com um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. Nesse V eu faço um ponto alto. Nesse V aqui, eu faço um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. Essa 15ª carreira vai ficando desse jeito e eu vou seguir fazendo todos os pontos exatamente assim, até contornar essa volta toda e chegar aqui novamente.
Finalizando aqui a 15ª carreira, fiz aqui meu último ponto V. Para fazer o fechamento da carreira, eu venho no topo desse ponto aqui, insiro a minha agulha e faço aqui um ponto baixo. Agora, eu vou cortar o fio e vou fazer a troca de cor aqui. Eu vou voltar a trabalhar com esse tom de azul. E agora, eu vou dar início à 16ª carreira. Eu vou inserir a minha agulha aqui no topo desse ponto alto aqui, faço um ponto baixo. Agora, eu laço o fio, venho aqui dentro e faço um bloco de 5 pontos altos, aqui dentro desse V. Agora, venho no topo desse ponto alto aqui e faço um ponto baixo. Laço o fio na agulha, aqui dentro desse V, eu faço novamente um bloco de 5 pontos altos. Aqui nesse ponto alto, eu faço um ponto baixo. Aqui nesse ponto V, eu faço novamente um bloco de 5 pontos altos. Aqui nesse ponto alto, eu faço um ponto baixo. Aqui nesse ponto V, eu faço novamente um bloco de 5 pontos altos. Um ponto baixo nesse ponto alto aqui. Vai ficando desse jeito e eu vou contornar essa 16ª carreira toda exatamente desse jeito aqui. Chegando aqui ao final da 16ª carreira, eu vou fazer o fechamento dessa carreira com um ponto baixíssimo nesse ponto baixo aqui. Agora, eu vou iniciar a 17ª carreira e não vou fazer a troca de cor. Eu vou fazer mais uma carreira com essa cor aqui. Eu tenho aqui 5 pontos altos, eu vou caminhar com pontos baixíssimos até chegar no terceiro ponto. 1, 2, e cheguei aqui no terceiro ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma correntinha, laço o fio, venho nesse ponto baixo aqui, insiro a minha agulha e eu vou fazer nesse ponto baixo um bloco de 5 pontos altos. Agora, tenho aqui esse bloco de 5 pontos altos, eu conto 1, 2, no terceiro ponto, eu faço um ponto baixo. Laço o fio, nesse ponto baixo aqui, eu vou inserir a minha agulha e faço novamente um bloco de 5 pontos altos. Agora, eu tenho aqui esses 5 pontos altos, insiro a minha agulha no ponto do meio e faço um ponto baixo. Laço o fio, nesse ponto baixo aqui, eu insiro a minha agulha e faço novamente um bloco de 5 pontos altos. Agora, eu tenho aqui esse bloco de 5 pontos altos, eu vou inserir a minha agulha no ponto do meio e faço um ponto baixo. Laço o fio, aqui nesse ponto baixo, eu faço 5 pontos altos. Tenho esse bloco de 5 pontos altos aqui, no ponto do meio, eu faço um ponto baixo. Aqui nesse ponto baixo, eu faço mais um bloco de 5 pontos altos. Agora, venho no ponto do meio desse bloco aqui, insiro a minha agulha e faço um ponto baixo. Vai ficando desse jeito e eu vou contornar essa 17ª carreira exatamente desse jeito aqui. Finalizando aqui a minha 17ª carreira, agora eu vou cortar o fio, porque eu vou parar por aqui, eu vou fazer uma peça tamanho P. Se você quiser fazer uma peça M, você repete essa carreira uma vez. Se você quiser fazer uma peça G, você repete essa última carreira 2 vezes. E se você quiser fazer uma peça GG, você repete essa última carreira 3 vezes. Agora, eu vou cortar o fio, puxo essa laçada, eu vou inserir a minha agulha nessa correntinha que fiz aqui, passando pelas 2 laçadas. Passo essa ponta lá pra trás. Agora, insiro a minha agulha nessa laçadinha aqui e puxo. Fiz aqui o fechamento dessa carreira. Agora, eu venho aqui no avesso e caminho com essa ponta entre alguns pontos aqui pra fazer o arremate.
Agora, eu tenho aqui os meus 2 círculos prontos, a maior parte da nossa peça já tá pronta. Essa daqui é a região da cintura, essa aqui é a região do busto e essa daqui é a região do quadril. Dando sequência ao nosso vestido, agora que você já tem os 2 círculos prontos, nós vamos iniciar em cada um dos 2 lados uma carreira aqui e essa vai ser a carreira onde nós vamos fazer a emenda. Então, eu vou separar um dos círculos aqui, fico aqui com um dos 2 círculos. Agora, eu fiz uma laçada aqui na agulha. Vou trabalhar agora com a linha vermelha. Venho aqui no lado direito do círculo, venho em qualquer um desses leques de 5 pontos altos aqui, vou inserir a minha agulha no ponto do meio de um desses leques. Laço o fio, tiro a laçadinha assim, volto aqui e faço um ponto baixo. Agora, eu laço o fio, insiro a minha agulha aqui nesse ponto do meio e eu vou fazer aqui uma sequência de 6 pontos altos. Fiz aqui os 6 pontos altos, nesse leque aqui, eu insiro a minha agulha no ponto do meio, faço um ponto baixo. Laço o fio na agulha, aqui nesse ponto baixo, eu insiro a agulha e faço novamente 6 pontos altos. Faço um ponto baixo aqui nesse ponto do meio. Laço o fio na agulha, aqui nesse ponto, eu faço novamente mais um bloco de 6 pontos altos. Aqui nesse ponto do meio, eu faço um ponto baixo, e eu faço esse bloco de 6 pontos altos aqui para esse daqui, que é o tamanho B. Se você for fazer o tamanho M, você faz todos esses blocos com 7 pontos altos. Se você for fazer o tamanho G, você faz esses bloquinhos aqui com 8 pontos baixos. E se você for fazer o tamanho GG, você faz esses bloquinhos com 9 pontos altos. E nesse círculo aqui, eu sigo fazendo os pontos exatamente desse jeito até chegar aqui. Agora que eu já contornei esse círculo com essa carreira no tom vermelho, eu vou cortar o fio e vou fazer o fechamento dessa carreira aqui. Fiz aqui o meu último leque, puxo essa laçada, insiro a minha agulha aqui nesse ponto baixo, de trás pra frente, passo essa laçada lá pra trás, insiro a minha agulha aqui, nessa laçadinha e passo essa laçada aqui pra baixo. Já fiz o fechamento dessa carreira, agora eu venho aqui atrás, faço um nozinho nessa ponta aqui, caminho com ela entre alguns pontos para ela desaparecer e já faço o arremate dessa ponta desse lado aqui da mesma forma. Eu já fiz aqui o arremate desse círculo e, independente do tamanho que eu vá fazer o meu vestido, todos os círculos eles finalizam com 43 leques desse aqui. E para poder fazer a divisão, a gente faz o seguinte: eu separei aqui 5 leques com esses 2 marcadores, desse outro lado aqui eu tenho 5 leques, essa parte aqui eu tenho 16 leques e essa parte aqui eu tenho 17 leques. Então, aqui eu tenho a parte da frente, a parte das costas, essa parte com 16 leques é a parte do busto e essa parte aqui com 17 leques é a parte do quadril. Agora, eu vou reservar essa parte aqui, posiciono essa peça aqui com o lado direito pra cima e agora eu vou dar início a essa carreira aqui. Eu pego aqui qualquer um dos leques, fiz a laçadinha na agulha, insiro a minha agulha aqui nesse ponto do meio de qualquer um dos leques, prendo o fio assim, agora volto aqui e faço um ponto baixo. Laço o fio, aqui nesse ponto do meio, eu vou fazer um bloco de 6 pontos altos. Fiz aqui os 6 pontos altos, faço um ponto baixo nesse ponto aqui do meio. Aqui nesse próximo ponto baixo, eu vou fazer novamente um bloco de 6 pontos altos. Faço um ponto baixo nesse ponto aqui. Aqui nesse ponto baixo, eu faço mais um bloco de 6 pontos altos. Eu fiz aqui 5 leques, mas essa parte aqui não tem uma regra. Você pode fazer quantos leques você quiser desse lado e já começar a fazer a emenda aqui. Agora, eu posiciono esse leque aqui com o lado direito pra cima, com esses 5 pontos que separei aqui. Agora, eu fiz aqui uma correntinha, laço o fio, insiro a minha agulha nesse ponto aqui e eu vou fazer apenas 3 pontos altos. Agora, tiro a marcação desse primeiro leque aqui, insiro a minha agulha onde estava a marcação, nesse ponto do meio aqui desse leque, passando assim de trás pra frente.
Agora, puxo a laçada e tiro as 2 laçadas que estão na agulha. Já fiz a emenda aqui. Deixo esse ponto bem ajustado para não ficar frouxo aqui. Laço o fio na agulha. Volto aqui onde eu iniciei esse leque com 3 pontos altos. E eu vou fazer mais 3 pontos altos. Já fiz aqui a união do primeiro leque desse lado com o primeiro leque desse lado. Agora, eu venho aqui nesse leque, insiro a minha agulha no topo dele e faço um ponto baixo. Laço o fio, aqui nesse ponto baixo, eu faço 3 pontos altos. Insiro a minha agulha no topo desse leque desse lado aqui, passando do direito pro avesso, ajusto o fio, laço o fio e tiro as 2 laçadas que estão na agulha. Agora, eu laço o fio, volto aqui dentro desse mesmo ponto e completo esse leque fazendo mais 3 pontos altos. Já fiz a união de 3 leques desse lado com 3 leques desse lado aqui, e eu vou seguir fazendo assim até que eu faça a união desse 5º leque desse lado com o 5º leque que vou fazer desse lado aqui. Já fiz aqui a união dos 5 leques, formando a parte da frente. Agora, eu não vou mais unir aqui. Do jeito que tá aqui, eu venho direto no topo desse leque aqui e faço um ponto baixo. Agora, venho direto nesse ponto aqui e faço um leque com 6 pontos altos. Aqui eu tenho 16 leques tecidos depois dessa união aqui. Vou seguir fazendo desse jeito até que eu fique com 16 leques desse lado a partir desse primeiro leque aqui. Agora, eu já fiz 16 leques desse lado, pego esse lado aqui e viro assim. Posiciono desse jeito, deixando o avesso aqui pra cima. Desse jeito aqui. Agora, viro o meu crochê aqui, eu vou inserir a minha agulha nesse ponto baixo aqui e faço 3 pontos altos. Agora, pego essa ponta, desse jeito aqui, tiro esse marcador, conto aqui o primeiro, o segundo, insiro a minha agulha no terceiro ponto desse leque, laço o fio, tiro a laçada da agulha, as 2 laçadas da agulha, na verdade. Já uni esses 2 leques aqui, agora eu laço o fio na agulha, volto aqui nesse ponto e completo o meu leque fazendo mais 3 pontos altos. Já fiz a união desse primeiro leque desse lado com o primeiro leque desse lado aqui. Vou seguir fazendo os pontos desse jeito, até que eu una todos os 5 leques desse lado e desse lado aqui, formando aqui a união do círculo na parte das costas. Já fiz a união dos 5 leques aqui no meio, desse outro lado. Agora, vou seguir fazendo os leques desse lado, do mesmo jeito que faço desse lado aqui, até chegar aqui. Chegando aqui, eu corto o fio, faço o arremate dele e volto com vocês para darmos sequência ao nosso vestido. E olha como tá ficando lindo. Eu já finalizei essa parte aqui, fiz os arremates. Eu dobro exatamente assim no meio. Tenho 8 leques desse lado e 8 leques desse lado aqui. Esse daqui é o meio da minha peça. Agora, eu pus uma marcação aqui, marcando o meio. Eu tenho 8 leques desse lado aqui e 8 leques desse lado. Esse daqui é o meio que fica na cava embaixo do braço. Fiz uma laçadinha aqui na agulha. Eu vou ignorar esse primeiro leque aqui e vou inserir a minha agulha nesse leque aqui, contando o primeiro, o segundo, no terceiro ponto. Fiz essa laçadinha prendendo o fio, agora eu laço o fio aqui nesse ponto do meio, eu vou fazer um leque. Eu vou fazer um leque aqui com 6 pontos altos. Nesse leque aqui, eu conto o primeiro, o segundo, no terceiro ponto eu insiro a minha agulha e faço um ponto baixo. Laço o fio, novamente aqui, nesse ponto baixo, eu faço um leque com 6 pontos altos. Fiz aqui o terceiro leque e vou seguir fazendo os pontos desse jeito até chegar nesse leque aqui.
Fiz aqui o meu último leque antes de chegar aqui no centro. Chegando aqui no centro, eu vou fazer um ponto baixo nesse ponto aqui, bem aqui no meio. Agora, eu laço o fio na agulha. Aqui nesse ponto baixo, eu vou fazer 3 pontos altos. Feitos os 3 pontos altos, eu vou tirar a minha agulha aqui dessa laçada. Venho nesse leque que fiz aqui anteriormente, conto aqui o primeiro ponto, o segundo. No terceiro ponto, eu vou inserir a minha agulha, pego essa laçada e puxo aqui. Desse jeito. Agora, laço o fio, volto aqui e finalizo esse leque com mais 3 pontos altos. E eu vou seguir fazendo os leques desse lado, do mesmo jeito que fiz desse lado aqui. Já fiz esse lado, chegando aqui nesse leque, eu vou inserir a minha agulha no topo dele e vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e corto o fio. Observa que eu fiquei com os dois lados iguais. Agora, eu pego aqui a minha próxima cor, vou trabalhar com esse tom de verde aqui, faço essa laçadinha prendendo o fio na agulha. Eu pulo esse primeiro leque aqui, insiro a minha agulha aqui no topo desse segundo leque. Conto a primeira, a segunda, na terceira correntinha, eu insiro a minha agulha, prendo o fio assim. Agora, laço o fio, venho direto aqui e faço 6 pontos altos. Aqui no topo desse leque, eu faço um ponto baixo. Eu vou seguir fazendo essa carreira do mesmo jeito que fiz a carreira anterior, até chegar nesse leque aqui. Fiz aqui esse último leque desse lado, chegando aqui no meio. Aqui nessa laçadinha, eu insiro a minha agulha e faço um ponto baixo. Fica desse jeito aqui. Agora, eu venho direto nesse ponto baixo aqui, insiro a minha agulha e faço aqui 3 pontos altos. Feito apenas 3 pontos altos, eu tiro a agulha aqui da laçada, venho nesse leque anterior aqui, conto o primeiro, o segundo, no terceiro ponto baixo eu insiro a minha agulha, laço o fio e trago essa laçada, unindo esses dois lados do leque aqui. Agora, laço o fio, volto aqui dentro do mesmo ponto e finalizo esse leque fazendo mais 3 pontos altos. Venho nesse leque aqui, conto o primeiro, o segundo, no terceiro ponto alto, eu faço um ponto baixo. E agora, eu sigo fazendo os pontos leque desse lado, do mesmo jeito que fiz desse lado aqui, até chegar nesse penúltimo leque aqui. Chegando aqui nesse penúltimo leque com essa cor, eu vou inserir a minha agulha aqui, faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e corto o fio. Agora, eu vou fazer a laçadinha prendendo o fio verde claro aqui na agulha. Agora, como eu quero esse decote mais reto possível aqui, a partir dessa terceira carreira aqui no decote, eu não vou iniciar a minha carreira aqui no segundo leque. Eu vou iniciar aqui nesse primeiro leque da carreira anterior. Então, eu vou inserir a minha agulha aqui no topo desse leque verde. Prendo o fio assim. Laço o fio, venho direto aqui nesse ponto baixo e faço um leque aqui com 6 pontos altos. Agora, aqui no topo desse leque, eu faço um ponto baixo. Observa que eu fiz aqui a primeira, a segunda. Na terceira carreira do decote, eu já iniciei a minha carreira aqui no primeiro leque. Eu vou seguir fazendo essa terceira carreira do decote exatamente do mesmo jeito que fiz as duas carreiras anteriores, até chegar aqui nesse último leque. Chegando aqui no final da minha terceira carreira no decote, eu venho nesse último leque aqui da carreira anterior, insiro a minha agulha aqui no terceiro ponto desse leque, faço um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e corto o fio. Agora, eu vou fazer a quarta carreira do decote. Conto aqui o primeiro, o segundo, no terceiro ponto alto desse primeiro leque da carreira anterior aqui, eu insiro a minha agulha, prendo o fio, laço o fio aqui na agulha, venho direto nesse ponto baixo aqui e faço aqui um leque com 6 pontos altos. Faço um ponto baixo no terceiro ponto desse leque aqui.
E eu vou seguir fazendo essa quarta carreira do decote exatamente do mesmo jeito que fiz a carreira anterior. Chegando aqui no finalzinho, eu venho no último leque da carreira anterior, insiro a minha agulha no topo dele, faço um ponto baixíssimo, faço uma correntinha, corto o fio. Agora, peguei aqui a minha próxima cor, fiz a laçadinha na agulha, vou inserir a minha agulha no topo desse primeiro leque aqui da carreira anterior. Prendo o fio assim e eu vou iniciar aqui a minha sexta carreira nesse decote. Laço o fio, insiro a minha agulha aqui, nesse ponto baixo e faço um leque aqui com 6 pontos altos. Agora, eu faço um ponto baixo no terceiro ponto baixo desse leque aqui. E eu vou seguir fazendo essa sexta carreira exatamente do mesmo jeito que fiz as carreiras anteriores até chegar nesse último leque aqui. Agora, eu vou cortar o fio. Prendi o fio verde escuro aqui na agulha, agora eu vou iniciar a sétima carreira. Eu vou inserir a minha agulha no topo desse primeiro leque aqui da carreira anterior. Prendo o fio, faço um leque aqui nesse ponto baixo. Insiro a minha agulha aqui no meio, faço um ponto baixo. Agora, venho direto aqui nesse ponto baixo, faço 3 pontos altos. Volto nesse leque aqui, insiro a minha agulha no terceiro ponto. Insiro a minha agulha nessa laçada e puxo. Agora, laço o fio, volto aqui e faço mais 3 pontos altos. Agora, venho no topo desse leque, insiro a minha agulha aqui no terceiro ponto dele, faço aqui um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e corto o fio. Agora, eu vou fazer logo o arremate de todas essas pontas aqui. Eu viro aqui no avesso. Pego uma agulha para crochê mais fina, puxo essa laçadinha aqui pra dentro, faço um nozinho. E caminho com ela entre os pontos aqui, até que ela desapareça totalmente. Finalizei o arremate, essa parte do decote ficou desse jeito. Agora que você já sabe como fazer essa parte aqui, você vai virar, vai fazer exatamente do mesmo jeito desse lado aqui. Eu finalizei aqui as duas partes do decote. Olha, fica desse jeito aqui. Agora, eu vou explicar pra vocês como que a gente faz essa parte aqui de baixo. Aqui no decote, quando eu iniciei essa primeira carreira na cor branca aqui, eu pulei um leque aqui de base e iniciei no segundo. E quando eu iniciei essa segunda carreira do decote, eu pulei novamente um leque aqui, nessa primeira carreira do decote, e iniciei o leque na segunda carreira. Eu faço isso para que essa parte não fique muito aberta, já que essa daqui é a parte do busto. A única diferença aqui na parte do quadril é que eu vou iniciar a primeira carreira diretamente aqui nesse primeiro leque, porque eu quero que essa parte do quadril fique mais aberta, já que o corpo feminino tem mais volume no quadril. E aqui nessa parte do quadril eu tenho 17 leques daqui até aqui. Então, eu fiquei com 8 leques desse lado, 8 leques desse lado, e aqui eu tenho um leque. Esse leque é a minha marcação. Fiz a marcação aqui, fiquei com 8 leques desse lado e 8 leques desse lado. Aqui desse lado, eu fiz a mesma coisa. Agora, eu já repeti aqui as 6 carreiras que eu fiz aqui, mas ainda faltam 2 carreiras aqui para eu poder fechar essa parte, deixando reto aqui na direção do quadril. E isso aconteceu porque eu não pulei o primeiro leque aqui nas 2 primeiras carreiras. Por isso, eu preciso fazer mais carreiras aqui. E aí, eu vou escolher 2 cores aqui para eu repetir. E aí, eu finalizo essa parte aqui do quadril. Fiz aqui a minha última carreira com linha branca, essa parte aqui tá pronta, e essa parte do quadril ficou com 8 carreiras, contando a partir dessa primeira carreira aqui, até aqui, e essa parte do busto ficou com 6 carreiras. Observa que o quadril fica mais largo que a parte do busto. Olha, juntei as 2 partes aqui, olha, o quadril fica mais largo. Agora, eu vou virar e vou repetir desse lado aqui, exatamente do mesmo jeito que fiz desse lado aqui. Finalizei aqui o outro lado da parte do quadril, os 2 lados ficaram desse jeito. Essa parte aqui do quadril ficou medindo 42 centímetros. E essa parte aqui do busto ficou medindo 40 centímetros. Agora, eu vou virar e vou mostrar pra vocês como a gente faz o acabamento aqui na parte do busto. Eu vou pegar aqui o meu fio branco. Vou fazer essa laçadinha prendendo o fio aqui na agulha. Agora, eu venho aqui nessa lateral
exatamente nesse ponto baixo aqui, vou inserir a minha agulha. Prendo o fio assim. Agora, eu vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas. Aqui nessa laçadinha eu faço um ponto alto, aqui nesse ponto eu faço um ponto alto, faço um ponto alto aqui no próximo ponto, e eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto aqui. Chegando aqui nessa lateral, eu faço um ponto alto aqui e um ponto alto nesse espaço aqui. E sigo fazendo um ponto alto nesse ponto alto do leque aqui, um ponto alto nesse ponto alto do leque aqui, um ponto alto aqui nessa laçadinha do ponto baixo, um ponto alto aqui nesse ponto alto, e sigo fazendo um ponto alto para cada ponto alto aqui de base. Chegando aqui onde tenho esse ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto antes desse ponto baixo e um ponto alto depois desse ponto baixo aqui. Aqui no leque eu faço um ponto alto nesse ponto aqui, um ponto alto nesse ponto aqui, um ponto alto nesse ponto e um ponto alto aqui nessa laçadinha do ponto baixo. Sigo novamente fazendo um ponto alto para cada um desses pontos aqui, ponto alto nessa laçadinha desse ponto baixo, um ponto alto para cada um desses pontos altos aqui. Observa que vai ficando umas leves ondulações aqui. A partir da segunda carreira que a gente fizer, essas ondulações já vão ficando cada vez mais sutis. E eu vou seguir fazendo os pontos desse jeito até contornar toda a circunferência e chegar aqui. Chegando aqui, eu vou contar a primeira, segunda, terceira correntinha desse ponto e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou dar o espaço de um dedinho aqui e vou cortar o fio. Tiro a agulha, desmancho um pedacinho aqui, desmanchei um ponto. Agora, eu vou fazer a troca de cor. E eu vou fazer a emenda aqui com nó invisível, do mesmo jeito que você aprendeu quando fez a emenda para fazer esse círculo aqui. Fiz aqui a emenda e observe que quando eu volto a fazer o ponto baixíssimo aqui, eu já trago o fio verde e deixo o fio verde na agulha. E olha como fica perfeita essa emenda, você não vê o nozinho. E eu vou seguir fazendo carreira circular aqui. Eu faço 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Aqui nesse próximo ponto, eu faço um ponto alto. E eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base, e eu vou seguir fazendo exatamente assim, até contornar toda essa circunferência e chegar aqui novamente. Finalizei aqui a segunda carreira, e olha como que já começa a ficar linear a partir da segunda carreira, já não fica mais aquelas ondulações. Quando fizer a terceira e a quarta, aqui fica ainda mais retinho. Agora, eu vou trocar a cor aqui da mesma forma, vou fazer uma carreira com esse tom de verde, depois eu vou fazer uma carreira com esse tom de azul, exatamente do mesmo jeito que fiz aqui. Vou ficar com 4 carreiras aqui de pontos altos, uma de cada cor. E aí, eu já volto com vocês pra gente fazer as alças. Finalizei aqui as minhas 4 carreiras em pontos altos, já fiz o arremate do fio. Agora, eu contei 10 centímetros aqui e fiz uma marcação com esse marcador aqui. Eu vou fazer a alça na cor vermelha, fiz a laçada prendendo o fio aqui na agulha. Agora, eu venho aqui na primeira marcação, eu vou inserir a minha agulha, prender o fio assim. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Aqui nesse próximo ponto, eu faço um ponto alto. Aqui no próximo ponto, eu faço um ponto alto. E aqui no próximo ponto, eu faço um ponto alto. Eu vou virar o trabalho, vou fazer 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Insiro a agulha aqui nesse próximo ponto e faço um ponto alto. Aqui no próximo ponto, eu faço mais um ponto alto. E aqui nesse último ponto, eu insiro a minha agulha no topo dele e faço aqui mais um ponto alto. Viro o trabalho, faço 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Aqui nesse ponto alto, eu faço um ponto alto,
Faço um ponto alto nesse próximo ponto aqui. E esse último ponto aqui, formado por uma correntinha, eu insiro a agulha no topo dele, nessa última correntinha, e faço um ponto alto. Um detalhe importante para esse vestido aqui é que você define o tamanho dele aqui quando você faz os círculos. A partir daí, toda essa parte aqui e toda essa parte é feita exatamente igual. O que muda é o comprimento da alça. Esse tamanho aqui, que é o tamanho P, eu vou fazer uma alça com 37 centímetros. Se você for fazer o tamanho M, você faz com 38, para o tamanho G, 39 centímetros, e para o tamanho GG, 40 centímetros. E eu vou seguir fazendo a minha alça em pontos altos até que eu fique com essa daqui, medindo 37 centímetros. Eu fiz aqui a minha alça para esse tamanho de vestido aqui com 37 centímetros e eu fiz um total de 34 carreiras. Mas o interessante é você medir no seu corpo ou no corpo da sua cliente, porque assim você ganha mais precisão ao definir o tamanho da sua alça, personalizada de acordo com o corpo que vai usar o vestido. Agora eu vou prender aqui do outro lado, e para prender do outro lado eu faço o seguinte: alinho essa alça assim, posiciono ela desse jeito aqui. Tirei o marcador, vou inserir a minha agulha aqui onde estava o marcador e aqui nessa laçadinha. Puxo aqui pra frente. Desse jeito aqui. Agora, eu vou fazer uma correntinha e eu vou unir aqui com pontos baixíssimos. Vou inserir minha agulha aqui no próximo ponto e no ponto correspondente aqui do outro lado. Faço um ponto baixíssimo. Aqui no próximo ponto eu insiro a agulha, no ponto aqui da alça eu insiro a agulha e faço aqui um ponto baixíssimo, e aqui no último ponto eu insiro a minha agulha aqui, insiro a minha agulha no topo desse ponto feito de correntinhas aqui, faço um ponto baixíssimo. Agora, faço uma correntinha e corto o fio. Puxo assim para dar estabilidade, já venho aqui e faço o arremate dessa ponta, caminhando com ela aqui nessa parte vermelha, que é a parte da alça. Agora que eu já fiz aqui a primeira alça, eu vou fazer a laçadinha prendendo o fio aqui na agulha. Venho aqui desse lado e faço a alça do mesmo jeito. Só que aqui desse lado eu não vou iniciar aqui nesse ponto, eu conto aqui 1, 2, 3, no quarto ponto eu insiro a minha agulha, faço essa laçadinha, agora faço 3 correntinhas, aqui nesse ponto eu faço um ponto alto, faço um ponto alto aqui no ponto seguinte, e aqui onde eu tenho a marcação, eu faço o meu quarto ponto alto. Fazendo dessa forma, eu fico com a mesma quantidade de pontos desse lado e desse lado aqui. E agora, eu sigo fazendo os pontos altos até que eu fique com uma alça exatamente do mesmo tamanho dessa alça aqui e prendo aqui do mesmo jeito que prendi aqui. Já fiz a alça aqui do outro lado e agora, para prender ela aqui, eu vou alinhar a alça desse jeito. Agora, eu vou encostar ela aqui e eu vou começar a prender a alça no quarto ponto antes dessa marcação aqui. Então, a marcação é 1 ponto, 2, 3, aqui nesse quarto ponto. Eu vou inserir a minha agulha, puxo essa laçadinha, faço uma correntinha, aqui nesse próximo ponto eu faço um ponto baixíssimo aqui no ponto seguinte. Tiro a marcação e faço um ponto baixíssimo aqui onde estava a marcação, unindo com esse último pontinho aqui. Agora, faço uma correntinha, corto o fio e já faço o arremate desse fio aqui e desse fio do início, do mesmo jeito que fiz aqui. A parte de cima do nosso vestido tá toda pronta, agora eu vou virar. Uma dica para você fazer a parte da saia desse vestido, já que o quadril tende a ser a parte mais larga do corpo feminino, é você trabalhar com uma agulha mais grossa. Então, eu vou deixar aqui a minha agulha número 2,5 e vou trabalhar com a agulha número 3. Para iniciar essa primeira carreira, eu vou trabalhar com esse fio vermelho, vou fazer uma laçadinha prendendo o fio aqui na agulha. Agora, eu venho aqui nessa lateral, vou inserir a minha agulha aqui no topo desse leque, prender aqui com um ponto baixíssimo, faço 1, 2, 3 correntinhas, insiro a minha agulha aqui no próximo ponto, faço aqui um ponto alto,
um ponto alto aqui nesse próximo ponto. Chegando aqui onde tenho esse ponto baixo, eu faço um ponto alto antes desse ponto baixo e um ponto alto aqui depois desse ponto baixo. Aqui eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Então, eu vou seguir fazendo a minha primeira carreira de pontos altos aqui, na barra toda, até chegar aqui, exatamente do mesmo jeito que fiz quando iniciei a parte do decote aqui. Finalizei aqui essa primeira carreira e ela de novo fica irregular, da mesma forma que a gente fez a primeira carreira quando a gente fez o decote, só que à medida que a gente vai aumentando as carreiras, ela vai ficando mais retinha. Eu já fiz aqui a troca do fio, vou trabalhar com essa cor aqui, fio branco. Agora, eu vou inserir a minha agulha aqui dentro desse espaço, faço um ponto baixo, agora faço 3 correntinhas. Esse ponto baixo com essas 3 correntinhas equivalem a um ponto alto alongado. Eu laço o fio, pulo 2 pontos de base, aqui nesse espaço eu faço um ponto alto alongado, volto aqui dentro e faço 2 pontos altos alongados, tirando a laçada uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Fiquei com esse bloquinho de 2 pontos altos alongados aqui. Laço o fio, pulo 2 pontos e aqui nesse espaço eu faço novamente mais um bloco com 2 pontos altos alongados. Laço o fio, pulo 2 pontos e no próximo espaço eu faço mais um bloco com 2 pontos altos alongados. E a partir dessa carreira aqui, nós vamos fazer todas as carreiras em pontos altos alongados. E agora eu vou seguir fazendo essa carreira toda exatamente desse jeito, dou a volta toda até chegar aqui. Chegando aqui, eu venho onde tenho esse ponto alto alongado, faço aqui outro ponto alto alongado e fecho esse ponto no topo desse ponto, fazendo um ponto baixíssimo aqui. Agora, eu corto o fio e faço aqui a troca de cor. Para iniciar aqui a segunda carreira, eu insiro a minha agulha aqui dentro desse espaço, faço 1, 2, 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas vão equivaler aqui a um ponto alto alongado. Eu laço o fio. Aqui no próximo ponto, nesse próximo espaço aqui, eu insiro a minha agulha e faço 2 pontos altos alongados aqui dentro desse espaço. Laço o fio na agulha. Aqui nesse próximo espaço, eu faço mais 2 pontos altos alongados. No próximo espaço, faço 2 pontos altos alongados. Vai ficando desse jeito e eu vou seguir fazendo toda essa carreira exatamente desse jeito. Dou a volta toda até chegar aqui no começo novamente. Chegando aqui novamente no final dessa carreira, eu venho na direção desse ponto aqui, insiro a minha agulha exatamente onde tem esse ponto alto alongado, faço mais um ponto alto alongado. Agora, insiro a minha agulha no topo desse primeiro ponto aqui da carreira, faço um ponto baixíssimo e corto o fio. Agora, eu vou fazer novamente a troca de cor. Fiz a troca de cor e agora eu faço aqui um ponto baixo, faço 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto alongado. Aqui no próximo ponto, eu vou fazer um bloco com 2 pontos altos alongados, laço o fio na agulha. Aqui nesse próximo espaço, eu faço novamente mais um bloco com 2 pontos altos alongados dentro aqui do mesmo espaço. Aqui no próximo espaço, eu faço novamente mais um bloco com 2 pontos altos alongados. E essa parte do vestido aqui é bem simples, é só seguir fazendo todas as carreiras exatamente iguais a essas duas que fizemos aqui agora, até atingir o comprimento desejado. Eu vou fazer aqui um total de 20 carreiras para esse tamanho P aqui, vai ficar um mini vestido, mas aí você mede no seu corpo ou no corpo da sua cliente e faz a quantidade de carreiras que forem necessárias para o seu comprimento desejado. Eu fiz aqui a minha última carreira e agora eu vou fazer o fechamento dessa carreira para finalizar a nossa peça. Vou fazer aqui um ponto alto alongado, onde tenho esse ponto alto alongado. Agora, eu cortei o fio, puxo essa laçada aqui, insiro a minha agulha aqui no topo desse ponto, passo essa laçada lá para trás, insiro a minha agulha nessa laçada aqui e passo esse fio aqui para baixo. Fiz aqui o fechamento da minha peça, agora venho aqui no avesso, faço um nozinho e caminho com essa ponta entre alguns pontos aqui, até que ela desapareça.
Eu fiz aqui um total de 20 carreiras nessa parte da saia. Essa parte ficou medindo 21 centímetros. E aí, você determina o comprimento que você quer aqui. Se você quiser mais comprido, você segue fazendo mais carreiras. Eu fiz aqui um mini vestido. Essa parte aqui do quadril ficou medindo 44 centímetros. Daqui até aqui ficou medindo 21 centímetros. Daqui até aqui ficou medindo 38 centímetros. A cintura ficou medindo 34 centímetros. E essa região do busto aqui ficou medindo 40 centímetros. E a alça dobrada ficou medindo 18 centímetros. E tá pronto o nosso vestido, espero que tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like aqui, ele é muito importante para a divulgação desse trabalho. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito ou inscrita para me acompanhar em mais vídeos como esse. Te espero na nossa próxima aula.